Evangelho do dia. O evangelho de hoje é segundo São Mateus, capítulo 5, versículos 1 a 12. Então, era comum naquele tempo que você, um grande rabino, um grande sábio, reunisse as pessoas e fizesse um discurso. E como um rabino, Jesus se senta para fazer o discurso. Eu sei que geralmente é mostrado em pé, como a pessoa hoje em dia seria, discursando para todos, mas a verdade é que naquela época um rabino se sentava para pregar, para discutir a palavra. Então Jesus se senta no topo da montanha como um grande mestre da lei, um grande mestre da palavra para pregar. A coisa mais próxima na Bíblia que você tem isso é no livro do Sirácida, no livro do Eclesiástico, que você tem uma série de Macários, e no capítulo 25, e você também tem no capítulo 14 uma descrição parecida, mas no capítulo 25 você tem várias dessas como beatitudes, mas é muito diferente na maneira como é feito no Evangelho. Então o Evangelho pega esse tipo de coisa, pega até mesmo uma base bíblica de sabedoria. E é muito comum isso na literatura sapiencial, nesse tipo de literatura que, como um provérbio, como uma beatitude, dizia uma coisa, mas geralmente eram ditos totalmente separados, totalmente isolados. Uma coisa que se deve notar no Evangelho de hoje é que as beatitudes todas têm uma relação, né? A relação dela é o cumprimento de tudo no reino dos céus. Então, o que Jesus está propondo, exatamente, meus irmãos, é que a grande diferença não é da sabedoria como se entendia, não é a sabedoria dos filósofos, não é nem mesmo a sabedoria dos ditos do Antigo Testamento, embora eles dessem uma pista melhor. É que essas maneiras de se tratar como provérbios, tudo eram coisas práticas para a vida, para o seu dia a dia, como você se torna uma pessoa melhor. E claro, com isso você se torna um justo, você se torna um santo. Mas a grande coisa das beatitudes é que isso não é simplesmente uma coisa para a vida prática. Pelo contrário, o paradoxo é que na sua vida prática você está sendo infeliz, isolado de Deus. Só pensar nessas coisas como somente a vida prática não te traz a felicidade. Você vai achar que o mundo é ruim, que Deus é ruim. No entanto, ele diz que Deus é bom. Tudo isso que você está vivendo é para a sua santificação. Cada dificuldade do dia a dia, meus irmãos, cada dor, cada coisa, se entregue a Deus, será recompensada no reino dos céus. E o Evangelho segundo São Mateus, não à toa, ele é chamado do Evangelho do Reino, porque toda a conclusão das beatitudes que nós vemos hoje é sobre o reino dos céus. Aquele que se tornaram um santo. Ou seja, se você for acompanhando as beatitudes, ele chega no versículo 8, depois de dizer aquelas pessoas que sofrem, os que são humildes, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, ou seja, essas pessoas são os puros de coração. E os puros de coração vão trazer a paz, que é a beatitude seguinte. Então, mas tudo isso se cumpre no reino de Deus. Se cumpre no reino dos céus quando se verá Deus, ou seja, será um com Ele. O amor é a resposta, meus irmãos. O amor é a resposta e a mensagem das beatitudes do Evangelho de hoje é essa. Evangelho do dia. O Evangelho de hoje é segundo São Mateus, capítulo 5, versículos 17 a 19. Quando ele diz, não penseis que vim abolir a lei e os profetas, é importante frisar que a lei e os profetas é uma expressão, exatamente para falar o que basicamente nós chamamos de Antigo Testamento, da Antiga Aliança. Que, de novo, o Testamento às vezes carrega um sentido de que aquilo é uma coisa velha, que foi deixada, mas quando é, na verdade, Antiga Aliança. Então, ou seja, aí a gente precisa entender que quando se fala na lei, a gente também tem que diferenciar o que é a lei de Deus e o que são as leis dos homens, o que é adaptação, e o que mesmo que Deus transmitiu, mas eram prescrições legais temporárias. Isso é uma coisa absolutamente fundamental para se entender do Antigo Testamento. Então você tem, por exemplo, os mandamentos, que são leis eternas, são perfeitos, são bons, e Jesus jamais, ele mesmo passou eles.
sendo parte da Santíssima Trindade. O ponto é que, enquanto os mandamentos são perfeitos, o homem às vezes não sabe como vivê-los. E outra coisa, você tem leis menores, leis que foram dadas ao homem em momentos, sabe, como algumas leis levíticas, como algumas leis para viver, como algumas leis para o que você fazer quando você entrar na terra, algumas leis que eram muito difíceis de ser vividas, como São Paulo fala, mas essas leis não eram como os mandamentos, eram coisas provisórias, que no próprio Antigo Testamento, quando a gente estuda mais a fundo, você percebe que já tem essa ideia de que eles se cumpram em um momento, elas se cumpram e acabem em algum momento, certas prescrições legais, desagradáveis para viver, a maneira de comer, a maneira de a sua relação com os outros. Então, por exemplo, a própria questão do divórcio é um bom exemplo, que Jesus vai fazer logo em seguida, que ele vai mostrar, e depois ele vai deixar isso mais claro ainda mais tarde no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 19, que dizer que não, vocês não entenderam, o divórcio era uma coisa que é dada no livro do Deuteronômio, capítulo 24, para quem quiser ver, que aquilo é uma coisa que aparece de repente. Por quê? Porque o homem não estava agindo bem, mas ele precisava daquilo num momento específico, mas foi dado, e o que Jesus confirma aquilo foi dado por um momento. Aquilo jamais poderia ser a lei, porque a lei de Deus é que o homem e a mulher sejam feitos um quando se casam. Então ele termina, ele abole essas prescrições menores e mantém a lei. Evangelho do dia. O evangelho de hoje é segundo São Mateus, capítulo 5, versículos 20 a 26. E é exatamente o ponto aqui que, na verdade, a gente vai tratar nesses próximos versículos, 21 a 26, a primeira das chamadas 6 antíteses. É um nome não muito técnico, na verdade, mas exatamente que Jesus vai apresentar de 6 maneiras, aquilo que vocês ouviram antes, assim, mas eu vou dizer como é agora. Então ele vai falar sobre matar, sobre cometer adultério, repudiar a esposa, não jurar, oferecer julgamentos, e vingança, olho por olho, e sobre amar o próximo, mas odiar o seu inimigo, e o que ele vai dizer que não. Então toda vez ele vai apresentar uma antítese, vocês ouviram assim, mas eu digo a vocês que é dessa maneira e não assim. Então, essas são as 6 antíteses. Na liturgia de hoje, a gente vai examinar a primeira antítese. Aqui, Nosso Senhor diz que vocês ouviram dos antigos que você não cometerás, não matarás. Mas eu digo, ou seja, agora ele vai fazer uma aplicação que ele não é que ele vai anular isso. Pelo contrário, de novo, ele veio cumprir a lei. Mas o que ele vai dizer é o seguinte: se você tratar um irmão mal, você já vai ser julgado por isso. Então, por que a comparação com o não matarás? Porque o que ele está dizendo é o seguinte, meus irmãos, essa é a morte do espírito, essa é a morte da alma. Quando você trata mal, irmãos, quando você ofende, quando você não segura a sua língua. Então, porque é exatamente isso que ele vai dizer logo em seguida. Quem chama o irmão de, uma boa tradução é imbecil, realmente, tolo, seu tolo, que é a expressão raca, que é transliterado para o grego, mas é uma expressão do aramaico, raca, que é exatamente chamava-se você o tolo, imbecil, coisas assim. Ele diz, quem diz isso já vai estar sendo julgado. Sim. Então é curioso também que ele traz uma progressão. Ele fala, você será réu de julgamento. A segunda coisa que ele fala é você será réu no sinédrio, ou às vezes traduz como concílio, que é o sinédrio judaico. Ou seja, o que está acontecendo aqui, meus irmãos, é que você está sendo réu de julgamento, mas poderia ser numa corte da lei normal. Mas você ser réu no sinédrio implica que você está cometendo um crime contra Deus. Porque é o julgamento religioso, o julgamento espiritual que era realizado lá. O que ele está dizendo é, você fizer isso, você vai ser julgado numa corte religiosa, espiritual. E se você continuar insistindo e fizer isso, você vai ser réu condenado ao inferno, à geena. Então o que ele está dizendo aqui? Isso é um discurso ao mesmo tempo escatológico, ou seja, olhando para as coisas finais, ou seja, o julgamento final.
O que está em jogo aqui é a alma. Então você pode ser julgado na terra. Mas se você insistir, você vai ser julgado por Deus no julgamento da sua alma. E se você insistir, se você não se arrepender, mesmo que lembra, a misericórdia de Deus, meus irmãos, nos dá a oportunidade de nos arrepender até a hora da morte, até o último segundo, que você possa se arrepender para poder se converter e ser perdoado. Essa é a misericórdia de Deus, a infinita misericórdia de Deus. Mas se mesmo assim você insistir, aí você não tem jeito, você escolhe se separar do amor de Deus. Então, meus irmãos, não matarás é muito mais profundo do que nós temos. Essa primeira antítese apresentada aqui nos mostra claramente como nós temos um chamado à conversão. Um chamado a não espere até o último momento, porque você não sabe quando ele vem. Evangelho do dia. O Evangelho segundo São Lucas, capítulo 2, versículos 41 a 51. É a passagem, meus irmãos, né, de Jesus aos 12 anos que se perde no templo. É uma passagem absolutamente maravilhosa e que precisa da nossa reflexão, especialmente hoje, porque, de novo, nós estamos aparentemente dando um salto nos evangelhos, agora por Evangelho segundo São Lucas, de repente, mas é porque estamos hoje no memorial, no lindíssimo memorial do Imaculado Coração de Maria. Todos os anos eles iam para Jerusalém, para a festa da Páscoa. Né? Então isso é muito importante, porque a festa da Páscoa era a celebração, né, da saída do Êxodo, né, quando Deus, através da sua misericórdia, tira o povo, né, da escravidão do Egito. É bom sempre lembrar que esse momento da Páscoa é a celebração de um sacrifício do Cordeiro. Né? E tem todo o sentido que Jesus esteja nessa ocasião no templo e você veja algo acontecendo. Né? Então eles estão celebrando e todo o judeu na época, né, todos, até qualquer pessoa de Israel, não só de Judá, o judeu são os descendentes da tribo de Judá, né, do reino de Judá. Então, todos eles iam a Jerusalém ao templo. Então, por isso que ele diz que todos os anos iam, porque não só era uma festa, como era uma peregrinação. E eles dizem que quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Isso aqui parece um detalhe para nós. Ele diz todo ano, então por que ele destaca esses 12 anos? É só para dizer o tempo, a data? Não é bem isso. Tá? Há mais aqui sobre isso, porque as descrições antigas, por exemplo, da Mishnah é um tipo de livro de comentários rabínicos, né, sobre, eles explicam que nessa época, no ano que um homem completava seus 13 anos, ele se tornava definitivamente um filho dos mandamentos, né, o que era uma descrição para você dizer que ele agora definitivamente tudo que ele via até agora é mais ou menos o fim de um tempo de inocência, se a gente puder descrever assim, é quase uma entrada realmente num tempo de adultos. Agora você toma responsabilidade pelos seus atos, para como você vai viver os mandamentos, e com isso você se torna membro definitivo de uma sinagoga, né, da sinagoga, da vida religiosa, da sinagoga, não de uma sinagoga, mas da vida da sinagoga. Você participa daquilo onde você for e no templo. Então, há uma questão aí. Então, também é dito em alguns desses escritos que, em geral, as famílias faziam questão de 1 ou 2 anos antes desse momento começar a ir mais com a criança, né, ou levar ele com intenção, a gente vê que a Sagrada Família vai todo ano, né, e certamente levou o Senhor sempre, embora não seja explícito isso, mas eles levavam a criança nesses últimos anos antes do seu 13º ano de vida, para que ele literalmente, essa passagem também fosse, além de tudo, uma maneira de familiarizar ele, preparar ele para a vida religiosa, né? Uma vida com o Senhor, a vida que ele viveria com Deus, né? Então esse é provavelmente as circunstâncias que São Lucas está descrevendo aqui, né? Que por que esses 12 anos, por que isso? Ou seja, tem toda uma relação de Jesus, tem uma relação mais próxima com o templo agora. E isso se mostra exatamente no fato de que ele fica lá.
ele se perde lá. Então tudo faz sentido se você entender isso, né? Então, ou seja, e de novo, também se entende por que que de repente 3 dias depois, né, Maria e José se deram conta, né? Aí você fala, puxa, mas que pais irresponsáveis, né? Quem diabo esquece um filho? Não, não é isso. É exatamente porque você tinha o costume de deixar o filho no templo e a volta para casa era feita de novo nessa comunidade. E como eram famílias estendidas, seu filho provavelmente muitas vezes estava com seus primos ou com os priminhos, sabe, na casa, parte da caravana com o outro, e não, provavelmente durante esse momento, tipo, eu posso ir com um fulano, você fala hoje no carro, sabe, e o seu filho fala, e ele, você deixa ele ir com o tio, depois eu busco, ou o carro deixa ele ali, então você não para no meio do caminho, muitas vezes, para passar a criança de um carro para outro, né, é muito mais difícil você fazer isso. Então, na caravana, então, naquela época, imagina como é. Então, se ele provavelmente foi com os tios, ou eles acreditavam que ele estava com os tios, eles não só descobririam bem mais tarde, né? Então, em alguma hora, eles descobrem, né? Imagina, para pegar água, para alguma coisa, e vai ver, cadê? Ué, e aí é o problema. Então eles voltam ao templo e encontram o Senhor no templo, né, um jovem, né, e pregando, e todos impressionadíssimos com aquilo.